E é também pequenino quando o José Sócrates diz que está para nascer um primeiro-ministro que faça melhor do que ele no déficit. Bem, acho que o primeiro-ministro, como sabe, ele dizia há pouco tempo numa entrevista que estava muito satisfeito consigo próprio. Acho que ele está sempre muito satisfeito consigo próprio. É claro que o problema do país não é o déficit, é as condições económicas que criam déficit, criam dívida, que criam desemprego, que criam miséria e criam 2 milhões de pobres em Portugal. O primeiro-ministro vangloria-se de ter cortado nas contas públicas. Ele ainda hoje acha, e está contente consigo próprio, imagina, ter fechado serviços de saúde que eram importantes, ou ter aumentado o valor das propinas, ou ter tirado 300 milhões, assim é fácil poupar. Tirou 300 milhões do subsídio dos desempregados. Mas o aumento do déficit tem a ver necessariamente com o facto do país ter entrado em recessão. Tem a ver com um conjunto de medidas. Aliás, já lhe disse Diminuíram isso. as receitas, abrandou a atividade económica. Sim, isso é e, recessão. portanto, tudo isso aumentaram as despesas sociais. Claro, isso era incontornável. Mas o próprio governo, ao reduzir o investimento público, portanto, ao reduzir a capacidade de criar competência no país... Mas o dinheiro não estica, pois não, doutor Loução. O senhor é economista, o dinheiro não estica. Pois não, mas eu prefiro que não se gastem 700 milhões de euros num submarino, mas se gastem melhor ensino profissional, ou melhor apoio aos pobres, ou melhor capacidade das pessoas viverem com dignidade. Porque aqui é uma questão essencial. Repare, o que nós hoje sabemos do sistema financeiro... O contrato de submarinos é já do governo anterior. Exatamente. É uma mania que vem por todos os governos, é gastar dinheiro em armas completamente inúteis, completamente insignificantes, mas não olhar para aquilo em que o país é mais pobre. Agora, eu devo dizer-lhe que quando eu sei o que nós hoje já sabemos sobre a crise do sistema financeiro, um banqueiro que leva 20 milhões de euros de luvas num negócio com um traficante de armas libanês. O Dr. Jardim Gonçalves, que depois de alguns anos a falsear as contas do banco, que leva 38 milhões no dia em que sai do banco. 38 milhões. O executivo da General Motors... Mas esses casos estão entregues à Justiça. Estão, mas dizem-nos alguma coisa sobre o país. Porque o presidente da General Motors levou a empresa à falência, a maior fábrica do mundo, e tentou ter um prémio de 6 milhões de euros. Jardim Gonçalves, que levou o seu banco às suas dificuldades, levou 6 vezes mais. Mas o que é que um governo, seja ele qual for, pode fazer relativamente a uma situação dessas? Estamos a falar de um banco, estamos a falar de um banco privado. Não, o que é que o governo poderia fazer? Fazer o que o Bloco de Esquerda propôs. Se é um prémio excepcional, deve pagar um imposto excepcional. Mas algum trabalhador aceita que um médico, ou uma professora, ou um operador de câmara na RTP faça o seu trabalho e vá pagar depois 40% de IRS, que é o mesmo que paga um homem que, além do seu ordenado, que era o maior do país, ainda recebe 38 milhões de euros no dia. É por isso que propõe no seu programa de governo uma taxa de IRS de 45%. E propomos que haja um imposto excepcional quando há prémios excepcionais. Mas o grande problema é que isso demonstra que o problema em Portugal não é dinheiro a menos, é dinheiro mal distribuído. O problema em Portugal não é nunca a pobreza, foi sempre a fortuna. Com prémios deste tipo, que ninguém se atreva a dizer-nos que não há dinheiro para pagar pensões de 200 euros ou de 300 euros ou para as melhorar ao nível do salário mínimo. Mas a propósito do BPN e dos casos de que fala, como sabe, Oliveira Costa está para sair da prisão com pulseira eletrónica, Arlindo Carvalho foi constituído arguido, assim como hoje também João Rendeiro, do BPP. Parece-lhe que a Justiça está a funcionar nestes dois casos, BPN e BPP? Bem, eu não conheço os detalhes desses casos e não tenho que me pronunciar sobre eles. A decisão da Justiça sobre a prisão preventiva ou a prisão domiciliária é inteiramente da Justiça. Quero a sua opinião sobre o funcionamento do sistema de Justiça em Portugal. Pois é, mas eu queria dizer justamente sobre isso. A mim incomoda-me sempre prisões preventivas longuíssimas, para qualquer pessoa. Porque acho que a Justiça deve ser capaz de fazer uma investigação, de acusar e de concluir. O caso Madoff foi descoberto nos Estados Unidos em dezembro. Já está concluído uma pena de prisão perpétua, que não existe em Portugal. 150 anos de prisão. Isso não existe em Portugal, mas foi concluído. Ele teve o direito de defesa, foi acusado, sob as acusações, terminou o processo. Eu acho que na criminalidade económica é preciso respostas que, dando todas as garantias que a Justiça tem que dar a todos os acusados, para poder depois a Justiça justa poder separar os que são inocentes dos que são culpados. Já tivemos muitos inocentes acusados e, porventura, muitos culpados que não foram condenados. Mas para que assim aconteça, a Justiça tem que responder um prazo certo. Eu não concordo que o prazo do Freeport seja 5 anos, que se arrasta ao longo do tempo. Não concordo com nenhum destes procedimentos que demonstram fragilidade da Justiça. Já. Acho que devia ter havido uma decisão. Acho que deve haver uma investigação com todos os meios necessários. E às vezes faltam meios, aos magistrados e à própria polícia, porque são meios sofisticados na criminalidade económica. Deve haver uma melhor cooperação internacional e devem-se fazer acusações se houver motivo para a acusação. Portanto, o senhor não percebe como é que ao fim de todo este tempo ainda não há conclusões relativamente ao caso Freeport? É espantoso. 5 anos.
Quer dizer que os inocentes são arrastados em acusações e os culpados não são levados a julgamento. Não é possível manter uma situação deste tipo. Acha que o nome do Primeiro-Ministro tem e a imagem do Primeiro-Ministro têm saído enlameados deste processo pelo facto de ele se arrastar ao longo de todo este tempo? Acho que prejudica toda a democracia portuguesa. Acho que nós precisamos de uma justiça em que possamos acreditar. Precisamos ter confiança, tranquilidade. Eu gostava que houvesse uma justiça em que, quando vem uma carta rogatória de Inglaterra e é entregue só a um pequeno grupo de pessoas no topo da administração, magistrados inclusivamente, que não venha no dia seguinte nos jornais. Gostava que houvesse uma justiça que nos desse confiança, nos desse certeza, nos desse, sim senhor, a acusação é bem fundamentada, a defesa teve todos os seus direitos, os juízes decidiram na sua consciência e segundo a lei. É uma crítica que faz ao Ministério Público em Portugal? É uma crítica a todo o sistema de justiça. A ninguém em particular, todo o sistema de justiça, porque eu creio que há problemas repartidos em todos os agentes da justiça. Mas uma justiça assim não nos dá confiança, não é possível. Não é possível que se arraste durante tantos anos estes processos. Já para não dizer aqueles processos que nunca ouvimos falar. Porque em Espanha, um processo de despedimento sem justa causa decide-se num ano. Em Portugal pode chegar a 6 anos. Não há inspectores para a vigilância das condições de trabalho. Devia haver 600 inspectores, agora vai haver 400. Há uma queixa de um trabalhador por causa de um layoff. Quantas queixas eu recebo? Trabalhadores em layoff estão a receber 40% do salário ao fim de algum tempo e a trabalhar a 100%. Queixam-se, não há nenhuma possibilidade de apoio. Isso são os problemas reais do país verdadeiro. Doutor Louçã, que pontos vai o Bloco de Esquerda manter com o Manuel Alegre agora que ele saiu do Parlamento? Todas as mesmas, o mesmo diálogo. Porque isso não dependia da atividade parlamentar, dependia de uma procura de pontes e de diálogos que vão ter muita importância em todo o tempo em que vão construir ideias novas para a esquerda. Como? Através de discussões, de iniciativas políticas, porventura, enfim, o que ele entender. Já o fizemos no passado e foi muito importante. Mas no passado ele estava na Assembleia da República. Sim, mas não foi e em por causa alguns disso. diplomas votou ao lado do Bloco de Esquerda. Sim, porque... Agora ele sai da Assembleia da República, por isso eu pergunto-lhe que pontos tenciona manter com Repare, Manuel Alegre teve um papel importantíssimo e continuará a ter. Ele hoje não se despediu olhando para o passado. Despediu-se porque entendeu que, enfim, não ter condições para ser candidato no seu partido, que é o seu partido, olhando para o futuro. Eu acho que isso é muito importante. Como é que o senhor vê esse futuro? Eu acho que é indispensável, e farei tudo por isso, e o Bloco de Esquerda fará tudo por isso, o máximo de diálogo com aqueles socialistas que respeitam a sua palavra, que honram os seus compromissos, que sabem o que querem e que têm uma visão de justiça no país. Manuel Alegre é um deles, certamente. Talvez um dos mais destacados. Quando fala de olhar...